O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Profano. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos um novo ano neste dia, e com a graça de iniciarmos com a solenidade da Santa Mãe de Deus. E também foi aberto recentemente na nossa diocese a Porta Santa, né? Então, não sei se todos estão cientes, nós temos a possibilidade de, durante este ano, recebermos as indulgências. Indulgência plenária, aqui mais próximo de nós, ao Santuário Menino Jesus. O Santuário Jesus Misericordioso é o local onde a gente pode visitar, rezar pelo Santo Padre, um credo, Pater Ave Glória, para podermos receber as indulgências. Nessa solenidade da Santa Mãe de Deus, gostaria de meditar com os senhores o versículo dos Salmos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. O salmista está clamando, ele clama para que Deus envie para nós a sua graça e sua bênção. Deus, Ele é bom, e por ser bom Ele criou o homem para que nós possamos estar em comunhão com Ele. Ocorre que o homem pecou, quebrando essa amizade com Deus, quebrando essa comunhão que ele tinha com o Senhor. Mas, como Deus, Ele é bom, mesmo o homem estando em inimizade com Deus, Ele cria um plano para que o ser humano pudesse restabelecer novamente essa comunhão com Ele. Então, algo importante nós termos em mente é que, assim, Deus, Ele é bom. Tudo o que ocorre, independente se para nós não possa ser algo favorável, mas todos os atos que Deus realiza, Ele é bom. Tudo que Deus faz é bom. E em vista disso, nós podemos ver na segunda leitura que Paulo ele narra um resumo da história da salvação. Ele coloca aqui que quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Deus enviou o seu Filho quando completou-se o tempo. Aqui podemos ver a sabedoria de Deus, que no tempo certo enviou o seu Filho Jesus, que é o tempo dele. São Pedro vai falar na sua carta que para Deus 1000 dias, 1000 anos é como um ano, e um ano é como 1000. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Algo que nós podemos também aprender
nesse nosso relacionamento para com Deus. Nem sempre aquilo que nós desejamos vai acontecer no nosso tempo, ou quando nós desejarmos, mas vai acontecer no tempo de Deus. E quando Deus fala que está próximo, de fato pode estar próximo, porque Ele vive na eternidade. Então Ele vê a realidade diferente da nossa. Então é importante nós entendermos esses detalhes que a Sagrada Escritura nos narra, para conhecermos um pouco mais sobre Deus e sobre a sua bondade, para nós podermos entender a ação dele na nossa vida concreta, na nossa vida diária, do dia a dia. Paulo continua: Deus enviou o seu Filho. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho que tem a plenitude da divindade. Nós celebramos agora o Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus, que Ele veio estar aqui conosco, no nosso meio. E Deus, por ser bom, em Jesus, Ele nos cumula de bênção e de graças. E uma das graças que nós recebemos está aqui ainda na segunda leitura. Jesus, Ele é o Filho por excelência de Deus. Ele é o Filho por excelência e, através de Jesus, nós fomos resgatados do domínio do demônio e nós também recebemos a graça da filiação adotiva. O que significa isso concretamente? Nós, em Cristo, podemos também ser filhos de Deus. É uma graça que nós todos, acredito que aqui somos, né? Através do batismo, recebemos essa graça. Não é um direito nosso. Não é um direito, porque diante de Deus, nenhum de nós temos direito. Tudo que Deus faz para conosco é graça. Tudo de bom que Ele realiza para nós, na nossa vida, é graça. Né? Então, um exemplo, né? Nós, quando perdemos a graça da amizade com Deus, Deus mandou o seu Filho, e depois de recebermos o batismo, recebemos a graça. Se perdemos esse estado de graça novamente, nós temos a oportunidade de nos confessarmos, que é a graça santificante que Deus coloca em nós para que nós possamos novamente estar nessa comunhão com Ele. Então, Deus, como vimos aqui no Salmo, Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E, sobretudo, para nós, essa graça e essa bênção de Deus nos veio através de Jesus. Até aqui, claro, sim ou não? Certo. Então, vamos fazer uma meditação de modo espiritual. São João ele vai dizer no seu Evangelho: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios: em Cristo Deus nos abençoou com todas as bênçãos espiritual de toda sorte. Ou seja, em Jesus temos todas as bênçãos que o Pai quer nos dar. E como Deus nos deu essa bênção? O salmista aqui diz, né, que Deus nos dê, ou seja, Ele clama para que essa bênção venha. Como essa bênção veio até nós? Nós comemoramos hoje a solenidade da Santa Mãe de Deus. Então, por Maria, por essa mulher que Paulo aqui diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Então, através desta mulher, nós temos a graça de receber de Deus todas as graças e todas as bênçãos que Ele quer nos acumular. Essa mulher, a gente viu ela presente na encarnação, ela estava presente na visitação, no templo, quando Simeão profetizou que uma espada transpassaria o seu coração, ela estava lá presente. Contemplamos ela de pé aos pés da cruz, quando Jesus morria. Contemplamos ela também, a sua presença em Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos. E essa mesma mulher, que nós vimos em diversos relatos na Sagrada Escritura, que através dela Deus enviou o seu Filho, nós aqui no mosteiro, todos nós temos a oportunidade de receber também a visita dela todos os dias, diariamente. Ela nos visita todos os dias aqui às 5h40. Ela desejou essa comunidade, então ela quis e quer estar presente conosco aqui para transmitir a sua graça e a sua bênção.
E isso é um sinal muito importante para nós meditarmos sobre a Virgem Maria, porque ela tem algo muito concreto para nós aprendermos na nossa vida prática. E o que seria isso? Podemos ver no Evangelho. No Evangelho, quando os pastores eles ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam, Maria, qual foi a sua atitude? Ela guardou todos esses fatos e ela meditava sobre eles em seu coração. Maria, que era escolhida para ser a mãe de Deus, Deus mandou seu Filho, Jesus, ele é uma pessoa divina, que tem duas naturezas, ou seja, dois modos de operar, a natureza divina, que provém de Deus, e a natureza humana, que provém de Maria, e ele é uma pessoa, então por isso que Maria é mãe de Deus, e ela concretamente ela nos ensina que nós devemos guardar os fatos que nos acontecem no nosso coração. Algo importante sobre isto, quando meditava, quando rezava sobre esta homilia, que assim, Maria, no seu contexto, ela era judia. E para o judeu, o coração, ele é a sede de todas as atitudes. Ou seja, no coração é onde nós tomamos as decisões. Sejam elas as decisões boas ou sejam as decisões más que tomamos. Jesus também explica isso no Evangelho, quando ele vai falar a respeito da origem da impureza. Ele fala que não é aquilo que entra dentro do ser humano que o torna impuro, mas é aquilo que sai. Ele diz assim, é do coração do homem que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Então é algo assim que podemos refletir a respeito do que estamos conservando e guardando dentro do nosso coração. É uma pergunta que o Senhor nos faz nessa liturgia. O que estamos conservando? Iniciamos um novo ano agora. O que estamos conservando cada um de nós no nosso coração? O que permitimos que fique dentro do nosso coração? Invejas, ciúmes, ressentimentos, mágoas, tristezas. O que está dentro do nosso ser, do nosso coração? Essas realidades, todas, elas vão atrofiando o nosso ser, o nosso coração. Passo a passo, aos poucos, o nosso coração ele vai se tornando duro, se essas realidades permanecem dentro do nosso coração. Então é um chamado nessa liturgia para nós fazermos um exame de consciência e ver como está o nosso coração. Viramos o ano, Temos um ano novo, normalmente a gente diz ano novo, vida nova, mas será que isso é concreto mesmo? Será que é a vida nova? Será que vamos procurar termos uma conduta nova? As nossas decisões, ou seja, aquilo que está no nosso coração, vai nos direcionar para termos verdadeiramente uma vida nova, uma vida conforme agrada a Deus? Se não estamos nesse estado para poder viver concretamente, além de desejar, mas viver concretamente uma vida nova, avaliemos-nos, Podemos ver se estamos bem com o nosso próximo, bem com os nossos irmãos, bem com a nossa família, como está a nossa família, o nosso relacionamento com o próximo, e eliminar todas essas sujeiras que prejudicam o nosso coração, só faz mal para nós mesmos. São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer que não pequeis, ele diz, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Ele ensina isso. Então, o que esse ensinamento de Paulo nos mostra? Pode acontecer que durante o dia a gente tenha alguma desavença com o irmão, alguma dificuldade, algo que no relacionamento não funcione bem. Mas ele ensina que nós não devemos passar um dia para o outro com essas coisas no coração, porque isso vai cada dia mais nos prejudicar, vai impedir de que nós sejamos pessoas
com um coração semelhante àquele coração que Deus deseja que nós tenhamos. E se nós, que somos batizados, recebemos a graça da filiação adotiva, queremos imitar a Cristo, é vergonhoso, é inadmissível, chega a ser até escandaloso nós, cristãos, não buscarmos termos um coração semelhante ao de Cristo. Não termos um coração semelhante ao da Virgem Maria. Jesus e a Virgem Maria sempre nos ensina o perdão, a importância do perdão, amar e perdoar. Então é uma chave para que nós possamos cada vez mais limpar este nosso coração. E a Virgem Maria, nós que vivemos a espiritualidade de Medjugorje, nas suas mensagens ela sempre nos ensina, sempre nos indica, sempre nos mostra concretamente esse caminho do amor e do perdão. Então é vergonhoso, para nós cristãos, seja nós leigo, clérigo, religioso, termos o nosso coração preso a mágoas e ressentimento. É vergonhoso. Mas é importante nós termos um coração cheio de esperança, que é a proposta desse ano jubilar. E se queremos ter uma conduta para esse novo ano, uma conduta diferente, uma conduta que vai nos permitir ter uma vida mais alegre, uma vida de doação para o nosso próximo, é importante que nós acolhamos verdadeiramente a bênção de Deus, as graças que Ele quer nos doar, e precisamos ter um coração que esteja capacitado para isso. E eu vou ler aqui para os senhores um trecho do livro dos Provérbios. Ali tem um ensinamento muito importante e muito profundo que daria para nós iniciarmos a viver tudo isso. Lá está escrito o seguinte: meu filho, ouve as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus ensinamentos. Que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Então, no livro dos Provérbios tem um ensinamento muito importante de como podemos fazer para poder conservar o nosso coração puro, nosso coração limpo e podermos acolher Jesus, que trará consigo todas as suas graças e todas as suas bênçãos. Concretamente, vendo através da Virgem Maria, tudo o que isso significa, olhando para a Virgem Maria. A Virgem Maria, tudo o que ela pensava, tudo o que ela agia, tudo o que ela fazia, tudo o que a Santa Mãe de Deus realizava, praticava, era pautado na palavra de Deus. Maria, ela tinha um conhecimento vivo da palavra de Deus e ela vivia concretamente isso na sua vida. Era algo concreto para ela. Tanto que no Evangelho diz que Maria, ela meditava, ou seja, ela guardava os fatos, os atos, os acontecimentos no seu coração e ruminava sobre eles, pensava sobre eles, enxergava nisso a vontade de Deus, porque Deus ele sempre age em direção a nós com o bem. Então ela enxergava nos fatos, nos atos, tudo, ela enxergava o bem, a bondade de Deus, por mais que muitas vezes ela não compreendia, mas ela sabia que de Deus sempre vinha o bem. Então, essas palavras, tudo isso que Maria fazia, gerava transformação no seu coração, por mais que ela já era pura, santa, imaculada, mas trazia uma intimidade maior dela para com seu filho, e esse ato da Virgem Maria de meditar e guardar determinou a sua vida. Maria, ela foi chamada pelo anjo de cheia de graça, ou seja, o anjo viu que em Maria ela tinha sido preparada, guardada, e o seu coração era puro, imaculado, cheio de bênçãos e cheio de graças.
ao ponto que, num coração puro, imaculado, no interior puro, imaculado, ela pôde conceber o Verbo de Deus, ou seja, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encontrou morada em Maria. De fato, ela pôde ser verdadeiramente mãe de Deus. Então, nós somos chamados também a acolher Jesus aí nesse estado, né? Buscarmos esse caminho de transformação. E para isso, podemos fazer um exame de consciência de como está o nosso coração. O nosso coração ele se encontra preparado pela graça, caminhamos na graça, desejamos acolher as graças e as bênçãos de Deus para este novo ano. É um exame de consciência que a gente pode fazer nesse início de ano, buscando ter esse exemplo da Virgem Maria. E a gente contempla, né, que as pessoas desejam muito a Deus. O mundo hoje está sedento de Deus. E esse ano santo, ano jubilar, que tem como tema a esperança, e nós devemos anunciar essa esperança, é uma proposta que até o nosso bispo fez para evangelizarmos, irmos anunciar. Como vamos anunciar essa esperança? As pessoas precisam encontrar espírito quando nós falamos de Cristo, precisa ver que nós fizemos uma experiência para que eles também possam desejar fazer essa experiência com Jesus, para que eles também possam buscar ser felizes, porque as pessoas buscam a felicidade, mas nos caminhos errados, da forma errada, de maneira errada. Então o mundo está desejoso de que nós, filhos de Deus, nos manifestemos e propomos a Ele esse caminho. Então que a Virgem Maria hoje possa interceder por nós nessa Santa Eucaristia, para nós trilharmos esse caminho de salvação, como diz o Salmo, trilhar o caminho de salvação e testemunhar entre os povos, que nós possamos abrir o nosso coração hoje, a exemplo da Santa Virgem Maria, e honremos a ela. Procuramos honrar a Virgem Maria, pelo menos com a resta de um terço por dia, se for possível. E na segunda parte da Ave Maria a gente reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, tem um pedido importante. Jesus, quando estava morrendo, tinha ali a presença da Virgem Maria. Então, nós também estamos pedindo para que ela esteja junto de nós na hora da nossa morte, naquele momento derradeiro, para que ela possa advogar por nós. Ela que colaborou na obra da redenção, ela também vai nos ajudar a advogar para que nós possamos chegar no paraíso. E se nós todos os dias pedirmos, ela vai atender. Porque nas bodas de Caná ela percebeu que faltava o vinho, nem pediram, ela intercedeu. Então imagina se nós pedirmos todos os dias com fé, com o coração desejoso de receber essas graças de Deus. Então pedimos à Virgem Maria que interceda por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém.